Oi, gente, maquiando o cliente de hoje em pele madura. Eu fiz um curso recentemente, eu tava doida para aplicar essas técnicas que eu aprendi. E aí, então, gravei esse vídeo para vocês. Tem umas dicas bem legais para esse tipo de pele, vocês vão gostar. Então, comecei limpando bem o rosto dela com uma água micelar e um lenço umedecido. Ela tava com um protetor solar com cor, então eu tive que limpar bem, né? Tem que deixar bem limpinho antes de começar essa técnica. Em seguida, comecei hidratando bem a pele dela. Hidratei todo o rosto, a pálpebra, o pescoço. E o hidratante que eu tô usando é o CeraVe. Eu uso assim com um pincelzinho do Fiber. E para me auxiliar, eu tenho um ventiladorzinho, que eu chamo ele de ventilador alienígena. Ele é muito bom, me ajuda a secar mais rápido a pele, porque essa pele tem que absorver bem esse hidratante antes da gente vir com o próximo passo. Então ele ajuda bastante. E agora eu vou usar a blindagem da Roche. Ela é uma blindagem muito boa, que tem partículas de brilho e também ajuda na hidratação. Então eu venho com o mesmo pincel do Fiber que eu apliquei o hidratante, eu venho aplicar essa blindagem em todo o rosto também. E aí, com um produtinho, uma geleia corporal, eu venho iluminando o colo, porque ela gosta e fica bonita para as fotos. Eu sempre peço se a cliente gosta e quer. Se ela fala que sim, eu faço essa parte, fica bem bonita. Então, eu fiz com o pincelzinho do Fiber também. Eu uso um pincel para cada cliente. Então, para essa cliente, eu posso usar o mesmo pincel. Para a próxima cliente, aí eu troco de pincel. E aí, vou começar pela base. Tô usando a base da Bruna Tavares, porque é uma base que eu gosto muito para pele madura. Uma base mais hidratante, fica bem bonita. E vocês vão perceber que essa base parece que tá um pouquinho mais escura para a pele dela. Mas é porque ela tava bem bronzeada no colo e depois eu vou fazer pontos de iluminação. Então vai dar bem certinho. Eu aplico com o pincel, depois eu venho com a esponja dando batidinhas. E agora eu vou vir com um corretivo um tonzinho mais claro para fazer áreas de iluminação e também para corrigir, né, olheiras e tudo mais. Vocês perceberam que eu não passei a base nessa parte das olheiras? Porque pele madura precisa de uma camada muito fina. Então eu aplico somente o corretivo ou somente a base. Um produto ou outro, eu nunca uso os dois, porque senão fica muito grosso. E eu tô aplicando o corretivo da Kryolan, que vocês podem achar, né, que ele é muito grosso, mas a forma que eu manipulei, eu tô aplicando ele bem fino mesmo, gente. Com um pincelzinho, essa é uma técnica muito legal. Então, ficou bem fina essa camada. Aí eu já tô fazendo o contorno com um pincelzinho de esfumar. E aí eu faço o contorno do nariz também. Eu esfumo bem essa parte com um pincel bem pequenininho, para ele ficar bem esfumado e não ficar marcado. No nariz tem que tomar cuidado, né, para não ficar nada marcado. Depois eu venho ainda com a esponjinha e dou mais um acabamento. Essa parte que eu fiz aqui com corretivo é bem legal. É uma técnica para colocar o rosto bem para cima, então eu faço essa marcação de propósito, que ele vai dar uma ilusão que o rosto tá um pouco mais levantado. Eu faço assim com o pincel e depois eu dou acabamento com a esponjinha para não ficar tão marcado. Nessa parte eu faço também uma marcação para cima, porque também dá essa impressão do olhar ser mais levantado. Aí eu venho com o corretivo da Kryolan mesmo, bem fininho, e faço esfumado com a esponjinha para não ficar nada marcado. O blush eu tô usando um líquido da Ruby Rose, ele é um tom de rosinha bem bonito. E aí eu aplico ele assim e esfumo com um pincelzinho bem fofinho. Para a parte do pó, eu tô selando bem a pele dela. O pó, ele garante um blur na pele. Então, eu aplico bem uma camada fina, mas eu selo tudo muito bem. Abaixo dos olhos, tudo bem seladinho. O pó garante a durabilidade da maquiagem também, né? Então, eu capricho. E aí, com um pincelzinho bem fofinho, eu venho e varro todo esse excesso de pó. Porque tem que selar bem a pele, mas não pode ficar nada em excesso. Agora eu vou passar um blush iluminador da Dior. Ele tem um fundinho rosa mais frio, lindo demais. E as partículas de brilho são muito finas, então fica bem sutil e bem bonito. Tô penteando a sobrancelha e já vou começar a preencher com uma pastinha. Tô preenchendo ela bem, depois eu vou dar uma esfumadinha e ainda vou fazer uns fiozinhos com uma canetinha, para ela ficar o mais natural possível. Vou começar os olhos, então, com um marrom mais frio. Vou aplicar em toda a pálpebra, puxando para cima. Com um pincel um pouquinho mais fofinho, eu venho com um marrom um pouquinho mais quente e dou essa esfumadinha para ficar tudo bem difuso. Agora eu vou usar uma sombra opaca, um tom de bege bem clarinho no começo dos olhos e vou esfumar com esse marrom. Eu não gosto de passar sombra cintilante nessa área,
porque se tiver alguma ruguinha ele pode evidenciar. Então eu escolhi fazer esse olho um pouco mais opaco. E aí sim, gente, eu fiz um delineado bem fininho, gatinho em pele madura. Tem muita gente que fala que não dá pra fazer, né? Mas dá sim. É claro que tem que respeitar o formato dos olhos e tem que ser um delineado. Pra cada pessoa é um tipo de delineado, né? Mas dá pra fazer super, vocês vão ver que vai ficar bem bonito. Eu já tô esfumando esse delineado, porque eu gosto dele um pouquinho mais esfumado. Mas vai ficar bem bonito, olha só. Colei um cílio postiço, bem bonito também. Eu testei quais cílios que eu ia colocar nela. O que deu uma levantada maior no olhar foi o escolhido. E apliquei uma sombra iluminadora no ponto alto da sobrancelha, porque isso também faz parecer que os olhos estão mais altos. Para a linha d'água, apliquei um delineador preto. Ela gosta e também dá um destaque para esses olhos azuis dela, né? Fica lindo. Eu aplico o delineador preto e aí eu venho esfumando. Eu esfumo o delineador mesmo, depois eu esfumo com uma sombra marrom e depois eu venho com um pincel mais fofinho e esfumo com outra sombra marrom, para ficar tudo esfumado. Essa parte de acabamento é super importante, porque eu quero que fique bem retinho a parte do delineado. Então, eu venho com um corretivo e dou esse acabamento aí. E aí, eu achei que tava muito clara a maquiagem e resolvi vir com um pretinho esfumado nessa parte do delineado. Então, eu apliquei esse marrom escuro, na verdade, e aí vim com um pincel fofinho, dando esse acabamento de esfumado. Pra boca, eu fiz um contorno com marrom e depois eu apliquei um gloss. Deixei um pouco dessa parte ela com os olhos abertos. Olha que linda que a maquiagem ficou. E vocês conseguem perceber as partes iluminadas como deu uma levantada no rosto? Então, isso foi proposital. E aqui está a maquiagem finalizada, ela de pé, a gente fez umas fotos, uns vídeos. E olha que linda que ela ficou, realçou bem os olhos dela. E ela se amou, gente. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem. Beijos e até o próximo.